Declare assim comigo: Senhor Jesus, eu vim te adorar. Eu vim entregar a minha vida como oferta em teu altar. Mais do que qualquer recurso que eu possa entregar dentro de um envelope, eu sei que hoje o Senhor veio sondar o meu coração. Eu não vou te entregar uma adoração pela metade. Sejam os meus 2 ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar ao meu coração, e nenhuma só palavra que o Senhor liberar fique perdida no meio do caminho. Toda palavra que sair da tua boca nesta noite para mim encontre repouso no meu coração e possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. E a partir desta noite, seja eu resposta para o céu, resposta, o fruto do penoso trabalho de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Louvado seja o Senhor. Essa palavra está em meu espírito há alguns dias. Neemias, no capítulo 1. E hoje aprove ao Senhor que eu pudesse compartilhá-la com você. A você que está em casa, o nosso boa noite, seja bem-vindo. Que essa palavra encontre o teu coração, em nome de Jesus. Neemias 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Mas esse glória a Deus, quem não achou não, né? Tem alguém com garganta inflamada? Levante a mão. Recebe cura, em nome de Jesus. Mas ninguém mais está com garganta inflamada? Agora, quem encontrou Neemias 1, diga glória a Deus. Tem certeza que não tem ninguém com garganta inflamada? Aleluia, Senhor. Neemias 1 diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá, na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Você pode se assentar. Nós já oramos. Eu quero falar hoje com você sobre o poder de uma intercessão. Muitas vezes nós passamos a nossa vida orando acerca de situações e parece que a cada dia que passa, a resposta a essa oração fica mais distante. Você já ouviu aquela frase, quanto mais eu oro, pior fica? Mais ou menos isso. E hoje nós vamos entender o porquê. A primeira coisa que você precisa entender é o versículo 1 que diz: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, entre novembro e dezembro do calendário judaico. Em que mês nós estamos? Dezembro. Então diga para mim, essa palavra é para hoje. Diz que na cidadela de Suzã veio um dos irmãos de Neemias trazendo notícias. E quando Neemias pergunta para Hanani como estava o povo na província,
Ele tinha uma certeza que o povo estava bem. Neemias acreditava que porque o povo estava do lado de fora de uma condição de cativeiro e de escravidão, o povo estava bem. Neemias olhava a situação e não encontrava razão para o povo não reagir. Não tinha razão alguma. Se tudo que uma pessoa precisa para viver abundância de bens é liberdade, aquele povo que estava fora do cativeiro estava livre. Então, o que poderia dar de errado? O que poderia ser uma confusão na vida do povo em Israel? Absolutamente nada. Mas a palavra do Senhor fala que quando Hanani vem trazer a notícia, ele traz uma notícia estarrecedora. Uma notícia que era de chorar. Porque a palavra diz que o povo que estava na província estava completamente em desprezo, estavam em miséria, e os muros da cidade de Jerusalém estavam derrubados e as suas portas queimadas. Qual era a situação que Neemias estava contemplando agora? Uma situação totalmente oposta àquilo que ele acreditava. E muitas vezes nós olhamos algumas pessoas pelas quais nós intercedemos e nós acreditamos que elas estão livres e que elas estão fazendo escolhas porque é a vontade delas. Mas só que muitas vezes as escolhas que elas estão fazendo são baseadas num cativeiro espiritual. O fato de você ver alguém solto, alguém tendo liberdade, entre aspas, para escolher, não quer dizer que essa pessoa esteja em liberdade espiritual para decidir absolutamente nada. E nós, na nossa humanidade, nós julgamos determinadas escolhas. Quando a gente percebe alguém que está colhendo consequência de uma bebedeira, de ser alguém viciado em álcool, o que nós dizemos? Mas também não sai do bar, mas também está perdendo o casamento porque não larga a prostituição, mas também, e nós também temos aquele ar, sem querer julgar, mas justificar a consequência em cima da ação. Só que nós como igreja, nós precisamos ter uma visão além. Porque o Espírito Santo de Deus tem nos levantado nesse tempo como missionário, debaixo de uma missão. E essa missão, ela requer, acima de tudo, o amor. A missão que Deus nos dá, ela precisa ser regada de amor. E o amor é aquilo que vê o que está por trás da ação. O amor é aquilo que é capaz de enxergar o que existe por trás da aparência, o que está por trás da casca. A palavra do Senhor diz que quando Neemias percebe então o que estava acontecendo no verso 4, a palavra diz que ele se assenta e chora. Mas bispa, qual era a realidade de Neemias nesse cenário? Neemias era o copeiro do rei, era o homem que tinha sido separado do seu povo, tinha sido levado ao palácio e se tornou copeiro do rei. Aparentemente, eu já ouvi muitos homens de Deus pregando, Neemias estava num lugar de honra, porque ele estava diante do rei todo dia, ele estava dentro do palácio todo dia, ele estava na sala do trono todo dia, mas ninguém fala que Neemias era o cara que tinha que morrer todo dia. Ele tinha que morrer, Neemias tinha que estar pronto para morrer. Por que, bispa? Porque ao provar o vinho do rei, o vinho podia estar envenenado. E se o vinho estivesse envenenado, todos os sonhos de Neemias estavam anulados. Todos os projetos pessoais de Neemias estavam anulados. Quando Neemias se colocou na presença do rei para ser um copeiro, ele estava abrindo mão da sua própria vida para guardar a vida do rei. E o que é que você faz hoje dentro da casa do Senhor? Diga assim: eu estou diante do rei. E se nós não morrermos um pouco por dia, nós não seremos enviados para missão alguma, porque as grandes missões do Senhor, Ele não dá para homem vivo, Ele dá para homem morto. Todos os grandes projetos de Deus, não foi dado nenhum a homens vivos, mas a homens mortos.
E quando você lê a Bíblia inteira, você vai perceber que os homens e mulheres que estão citados nela no Antigo Testamento, nenhum está citado pelos seus feitos, mas pela sua entrega. Você olha para Esther. Esther é citada e levantada para o propósito, quando ela diz: se perecer, pereci. Quando a vida dela já não tinha mais sentido sem a missão. Você olha para Daniel, e Daniel fala: vou para a cova, mas não nego o Senhor, porque essa cidade, esse povo precisa saber do Deus que eu sirvo. Então Daniel entra numa cova disposto a entregar a sua vida. Você olha a Ananias, você olha Sadraque, Mesaque e Abidnego, dentro da fornalha ardente, eles também estavam dispostos a morrer. Naquele dia que eles entraram na fornalha, eles morreram para si mesmos, para viver o plano perfeito de Deus. Então todos os homens e mulheres que estão citados na Bíblia, não estão citados pelos seus feitos, porque quem deu o livramento para o povo judeu foi o Senhor. Quem livrou Daniel na cova dos leões foi o Senhor. Quem livrou os homens na fornalha foi o Senhor. Quem ajudou Neemias foi o Senhor. Mas eles precisaram morrer para que a glória nunca fosse deles, mas sempre daquele que os enviou. Glória a Deus. Estamos entendidos até aqui? Então diga assim comigo: o que eu preciso para viver o plano perfeito de Deus é morrer na presença dele. Uma morte que me leva a renunciar o que eu quero para viver o que ele quer. E vou te falar uma coisa: tudo que Deus quer para você é tornar você melhor do que você foi até aqui. Muito melhor. Porque Paulo, quando ele está indo para a morte, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não obstante a isso, ele diz: porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Ele tinha tanta convicção do que Deus tinha feito na vida dele, que o morrer para ele era lucro, porque ele ia estar face a face com o Senhor. E ele tinha tanta certeza que se vivesse, já não era mais a vida dele, era a vida do Senhor. Então, tudo que Deus quer é elevar o nosso nível, a nossa capacidade. Ele quer nos apresentar como seus filhos, filhos de um rei que anda em sabedoria, em discernimento, um Deus poderoso que anda em poder. E nós ficamos negligenciando isso, achando que Deus está querendo tirar algo de nós. Deus nunca vai tirar nada de você sem derramar sobre você uma porção triplicada daquilo que vai te elevar entre os homens. Glória a Deus. Tudo que Deus tira é âncora. Fala assim comigo: tudo que Deus tira da minha vida é âncora. Tudo que Deus tira, se não te travar agora, vai te travar amanhã. Se Deus te disser não, Ele está te livrando de pesos e de coisas que Ele não tem para a sua vida. Glória a Deus. Então Neemias morreu um pouco por dia. Quando ele ouve as palavras de Hanani, Neemias, ele já tinha outra visão. Ele já não estava mais preocupado com ele mesmo. Ele já não estava preocupado com amanhecer o outro dia. As causas do reino, do povo de Deus, se tornou mais importante do que a própria vida de Neemias. E por causa disso, quando ele ouve as palavras, a palavra do Senhor diz: assentei-me e chorei. Primeiro, porque foi uma palavra totalmente oposta ao que ele esperava. Segundo, quando Neemias se assenta, significa: eu perdi as minhas forças. Terceiro, o assentar-se quer dizer analisar com profundidade. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração. Chegou a hora da igreja parar de andar na superficialidade. Toda notícia que chega em você, Deus está esperando você se levantar para Ele te usar para resolver. Aí a gente finge que não é com a gente. A gente escuta a notícia e a gente fala: Deus vai pôr a mão. Deus não vai pôr a mão, porque Ele só vai pôr a mão se você for lá. Por que Deus não vai fazer isso? Porque você está aqui como filho e Ele precisa usar você. Aí a gente fala: Deus vai resolver, como se Deus fosse descer do céu e resolver. Ele até pode, mas Ele não quer. Ele não precisa da gente para nada.
mas Ele insiste em nos usar. Agora, o que nós não podemos continuar fazendo é andar na superficialidade. Eu ouvi uma notícia, isso não é comigo. Gente, não é normal você escutar, por exemplo, que uma pessoa que teve uma confusão numa rua e aconteceu um ato de violência. Você escutou isso hoje. Amanhã você escuta uma notícia parecida com essa. Depois você escuta uma outra notícia parecida com essa. Não é estranho? Uma vez pode até ser o descontrole de um ser humano, mas 2 vezes, 3 vezes é ação demoníaca. E eu, como igreja, vou ficar inerte, porque afinal de contas, cada um com seus problemas. A igreja de Cristo foi chamada para se intrometer. Diga assim comigo: eu fui chamado para entrar onde eu não fui chamado. Onde você não foi chamado, nós precisamos ir. Amém? Então ele se assenta e chora. A segunda ação de Neemias, ele se lamenta. E lamentar-se é chorar com mágoa. Alguém aqui já ficou magoado com alguém? Qual é o nosso primeiro sentimento quando a gente fica magoado? Fala a verdade. Não, o primeiro sentimento é querer matar. É uma raiva tão grande. A gente fica assim: meu Deus, como eu fui besta. Eu dediquei minha vida para essa pessoa. Primeira coisa que a gente faz é tentar justificar para a gente o papel de bobo que a gente fez. E a gente fica com raiva. Mas depois vem a dor da perda. Você é até capaz de perdoar aquela pessoa pela falta que ela te faz. Aí não é mais a decepção, a raiva com você e nem com a pessoa. É a decepção por algo ter se quebrado, algo que você confiava, que você amava, que você tinha expectativas. Lamentar é chorar com mágoa, é chorar com ressentimento, com dor. Alguém já chorou por estar magoado? Aconteceu um episódio comigo, aí esse eu posso falar. Fizeram o que quiseram e eu estou aqui, ó. Eu não me abalo. Essas coisas não me derrubam. E Deus só lá do céu olhando. Vamos ver até onde ela vai. Aí fui para a conferência. Cheguei lá na conferência, lá vem as pregações. Falei: pronto, meu Deus. De repente eu solto assim: Senhor, eu fiquei magoada. Mas era um choro, que era o choro de José. Era grito, acho que aquelas mais de 3.000 mulheres conseguiram me ouvir chorar. E eu gritava, eu falava assim: eu me doei, Senhor, eu amei. E eu chorava. Aí o Senhor falou: você não estava magoada. O choro de José, quando ele reencontra os irmãos, ele estava externando a dor que ficou dentro dele, pela rejeição, pelo abandono e pela morte que os irmãos tramaram contra a vida dele. A palavra fala que ele chorou na casa dele e da casa de Faraó, se ouvia os gritos de José. Olha o nível da lamentação e da dor que estava no coração de José. E a palavra diz que Neemias, ele está se lamentando por alguns dias. Um choro, uma dor, um lamento, uma oração carregada de mágoa. De Deus? Não. Neemias caiu em si e ficou magoado com ele mesmo e com o que o povo tinha feito. Ele ficou magoado porque ele entendeu que aquela ação separou o povo de Deus. Quando alguém nos fere e a gente fica magoado, no primeiro momento a culpa é só do outro. Mas quando a saudade bate, quando a dor aperta, você começa a avaliar o que você fez de errado. Durante muito tempo foi Deus que abandonou Israel, mas agora não, agora Neemias está lamentando porque ele sabe que o povo dele também feriu o Senhor. Deus não abandonou por ser mal, Deus abandonou Israel porque não tinha condições de estar no meio daquele pecado. E Neemias cai em si e ele se lamenta, não porque Deus se afastou, mas porque ele não se consertou o suficiente para Deus ficar. Quantos relacionamentos que você tem que foram quebrados? Por causa do quê, bispa? Porque o outro falhou comigo também. Mas o que foi que você fez para que não houvesse uma reestruturação daquele relacionamento? Quantos casamentos acabam? Porque a culpa sempre é do outro, a culpa sempre é do outro. Eu sou inocente.
Eu nunca fiz nada. Mas não existe isso. Casamento, quando acaba, é 50% e 50%. Porque se o marido é um deus dinamarquês, um anjo, santo anjo do Senhor, e a mulher pinta e borda ao ponto de se tornar insuportável, a mulher se tornou o que você fez ela ser. Então você também tem culpa. E vice-versa. Precisamos olhar para dentro de nós, começar a avaliar onde nós temos falhado. Eu tenho orado, não tenho sentido a presença de Deus. Espera aí. Se o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne, se o Senhor nos abriu um caminho através de Jesus Cristo, se nós reconhecemos o Filho de Deus como Filho de Deus, Ele nos deu acesso livre ao Pai. Por que é que eu não estou conseguindo acessar a sala do trono? Porque Deus mudou de ideia? Porque Deus agora se trancou na casinha? Deus não vai desprezar em momento nenhum um coração contrito. Em Salmos a palavra descreve: porque Deus jamais desprezará um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? É um coração rendido, que reconhece que falhou. Nós estamos vivendo um tempo difícil como igreja, porque nós estamos andando numa plataforma que acreditamos que Deus precisa da gente. E aí a gente acha que não precisa mudar. A gente acha que o que está entregando para Deus é demais. E na verdade, estamos entregando de forma errada aquilo que Rayane acabou de ministrar. Estamos querendo entregar o que Deus não pediu, e estamos retendo o que Deus nos deu de talento para ser multiplicado. E precisamos prestar atenção. Então a palavra diz que a terceira ação de Neemias foi jejuar. Estive jejuando. Nós aprendemos religiosamente que jejum a gente faz por uma causa impossível. Quem aqui já fez jejum por causa impossível? Quem aqui já fez jejum pela salvação de alguém? Quem aqui já fez campanha de oração pela salvação de alguém? Ótimo. E você passou quantos dias jejuando? Teve gente que passou aqui mais de anos jejuando para que acontecesse um milagre. Só que o Espírito Santo falou um negócio muito louco comigo, e esse é um barulho para você levar para sua casa. Jejum você não faz por causa do outro. Jejum você faz para que você seja o canal. Não tem a ver com o outro ser salvo, tem a ver com você ser o meio de salvação dele. Quando Esther é convocada para uma missão, e ela descobre que o povo de Israel, o povo dela, todinho vai morrer em Suzã, ela fala assim: reúna o povo, e não comam e não bebam por 3 dias, e jejuem por mim. Ela não disse que era para jejuar para mudar o coração do rei. Ela não disse que era para jejuar para que Ramã fosse desmascarado. Ela fala: jejuem por mim. Porque essa missão está sobre mim, e é através da minha vida que vai haver livramento. Eu fui elevada rainha para essa conjuntura. Nós estamos transferindo a responsabilidade. Estamos jejuando para que Deus use outro para alcançar a nossa casa. Diga assim: não é outro. Diga: sou eu. Diga comigo de novo: não é outro. Diga: sou eu. É com você. Deus poderia ter levantado um estrangeiro para livrar os judeus. Ele não levantou. Deus poderia ter levantado um outro intercessor. O próprio rei poderia ter se compadecido da condição de Israel. Mas Deus cegou o rei. Deus cegou o rei que estava ali sob o comando de Neemias, e abriu os olhos de Neemias, porque ele fazia parte daquele povo, e ele era o intercessor direto daquele povo. Então, jejuar não tem a ver com a causa, tem a ver com você na causa. Tem a ver com o que Deus pode fazer com você nessa causa. Tem a ver com o que Deus vai se mover através de você nessa causa. Não adianta eu ficar trancada no meu quarto jejuando se eu não dou um passo em direção à causa. Não adianta eu passar dias jejuando se eu estou nem atendendo o telefone para não saber o que está acontecendo. Eu preciso me colocar em jejum para ser o agente de milagre que Deus vai usar para transformar o cenário. E quando eu faço isso,
Deus começa a manifestar um poder sobre a minha vida. Deus começa a manifestar os seus sinais, os seus prodígios e as suas maravilhas. Deus começa a derramar uma autoridade que, humanamente falando, nós não temos. E aí nós, além de levarmos outros à experiência, nós mudamos o nosso patamar segundo as experiências que estamos vivendo com o Senhor. Por que que a igreja de Cristo está fria? Porque a igreja de Cristo está terceirizando o mover de salvação e de milagres. Diga assim: é comigo. Com fé, diga: é comigo. Depois a palavra fala que a quarta ação de Neemias foi orar. Estive lamentando por alguns dias, jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por que você passa tempo orando e a sua oração não é respondida? Porque quando você não faz esses 3 passos antes da oração, você ora segundo a sua carne e não segundo o Espírito. Quando você se coloca em oração por uma causa que você não se aprofundou em conhecimento, não analisou pelo Espírito, quando você não busca no Senhor o que foi que aconteceu para que houvesse separação entre você e a promessa, entre você e o abençoador, entre o casal que você está intercedendo, entre o patrão, entre a tua vida e o teu ambiente de trabalho, você ora segundo a carne. E segundo a carne, a gente ora buscando justiça própria. Segundo a carne, a gente ora acusando o outro. A gente transfere a culpa, a gente transfere a condenação, e por isso você ora e não é respondido. A palavra do Senhor diz que orais, pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mas eu estou pedindo algo bom. Outro dia uma pessoa falou assim para mim: bispa, quero oração pelo meu relacionamento. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: pergunta para essa pessoa como que começou esse relacionamento antes de você orar. Eu falei assim: como que começou seu relacionamento? Ela falou assim: ele era casado e deixou a esposa para morar comigo. Eu falei: eu não vou orar. Não vou orar. Por quê? Foi um lar destruído. Como que eu posso abençoar algo que Deus não está na frente? Eu estou doida? Não vou orar. Mas a igreja está me julgando. A igreja não está te julgando. Mas você sabe que a sua oração tem que ser para que ele volte para casa. E tem filhos para criar. E tem uma esposa esperando por ele. E sabe, a gente precisa fazer oração segundo o plano de Deus. Não é oração de comoção, oração emocionada, oração com pensamento positivo. Porque muitas vezes a oração que é feita pelo Espírito de Deus, ela vai nos confrontar. A oração que é feita pelo Espírito de Deus, ela vai levar a gente num ambiente de impotência. Ela vai mostrar a nossa realidade. A oração que é feita pelo Espírito de Deus, ela vai nos humilhar. Ela vai dizer: olha, a situação que está lá, você não tem condições de fazer nada, mas eu vou fazer em você. E Deus precisa de uma igreja que se levante em intercessão da forma correta, sem transferir culpa. Como que você é a boca que está orando por uma causa e é a mesma boca que está amaldiçoando a causa? Eu vejo mulheres anos e anos intercedendo pelo marido. A mesma pessoa que acorda todos os dias 3 horas da madrugada para orar pela salvação é a mesma que quando amanhece de manhã e fala: essa peste não se converte e inferniza a minha vida. Mas não vai se converter nunca, porque está orando por emoção. Está orando na empolgação, na religião. Deus não responde oração religiosa. O tempo da religião foi até Malaquias, mas do tempo de Mateus para frente é o tempo do Cristo vivo, do templo que é você. Glória a Deus ou não glória a Deus? Aí, qual foi a oração de Neemias? No verso 5, ele começa a orar. E ele disse assim: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam
e que guardam os teus mandamentos. O que Neemias estava falando para Deus? O Senhor é imutável. Não foi o Senhor que errou. E eu reconheço a sua soberania. Quando ele está dizendo, Deus, Senhor dos céus, ele está dizendo, o Senhor que está acima de tudo. Ele está dizendo, Deus grande e temível, Deus a quem eu devo temer, Deus que guarda a aliança, Deus que não muda e que ainda derrama misericórdia sobre aqueles que o amam, que guarda os teus mandamentos. Agora olha o verso 6, a oração de Neemias. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, na King James diz, contemplem as palavras desse teu servo. E o Senhor falou assim comigo, leia de novo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos contemplem as palavras desse teu servo. Eu estou aqui falando faz quase meia hora. Você está vendo alguma palavra sair da minha boca? Você está vendo alguma letra flutuante aqui? Não, né? Mas você está ouvindo. Porque para você ver eu preciso de uma ação. E Neemias estava falando para Deus assim, eu estou orando algo, mas que os teus olhos contemplem a minha ação sobre o que eu estou orando. Ele falou assim, Senhor, ouve o que eu estou dizendo, porque os teus olhos vão contemplar o que eu estou falando. Tem gente que fala, passa 10 anos falando, mas não tem uma atitude de fé. Não tem uma ação, vem no culto, ouve a palavra, mas na hora que você propõe para ela alguma coisa, eu não consigo. Mas meu querido, você acabou de ouvir uma palavra. Ouve, fala. Papagaio também fala, mas não tem discernimento do que está falando. Porque Deus não nos chamou para andar segundo a letra, Deus nos chamou para andar em poder, e em poder depende de atitude. Neemias está orando ao Senhor e dizendo Pai, ou está dizendo Deus, porque nesse tempo o Pai não tinha se revelado. Olha, ouve as minhas palavras e contemple com os teus olhos o que eu estou dizendo, porque o que eu estou falando aqui nessa oração vai se tornar uma ação. Hoje o Espírito Santo de Deus está te chamando para uma atitude. Esse homem não tinha o Espírito Santo sobre ele, mas numa decisão ele conseguiu atender o desejo do Pai. Que justificativa nós daremos para Neemias quando a gente chegar na glória? E estou dizendo que todos nós vamos chegar em nome de Jesus. E Neemias falar assim, eu sem o Espírito Santo, eu fiz isso. E você com o Espírito Santo fez o quê? Aí você fala, fiquei na igreja pensando se eu ia na quarta ou se eu ia no domingo. Pensando quem é que ia ministrar o louvor no meu lugar. Pensando se tinha alguém para pregar. Eu acho que Neemias vai fazer assim, ó. Eu com o Espírito Santo não teria reconstruído só Jerusalém, teria reconstruído o mundo inteiro. Ele diz, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. A gente entra aqui e ora e fala, Senhor, na tua presença eu estou. A presença de Deus é reservada para aquele que ora em espírito pela causa do reino. Se não for a causa do reino, e se a tua oração não for pelo Espírito, você não consegue adentrar na sala do trono. Neemias estava dizendo, eu estou em tua presença. Porque eu estou intercedendo pelos filhos de Israel, que é o teu povo. Quando você parar de orar por você e começar a orar pelas causas do reino, você vai ter acesso face a face com o Pai. Quando você olhar para as causas do Senhor como sua prioridade, e não estou dizendo sobre 4 paredes de uma igreja, eu estou dizendo sobre o casamento destruído do teu parente, eu estou dizendo sobre filhos que estão se perdendo nas drogas e que você fala assim, eu não vou me meter nisso não, porque afinal de contas a minha irmã não vai gostar que eu fale sobre isso. Seja inimigo da tua irmã, mas não deixa teu sobrinho se perder. Seja verdadeiro, ainda que esse parente te odeie, você não vai ter o sangue dele sobre a sua cabeça. Seja gentil com as palavras, mas não deixe de falar o que tem que ser falado.
A gente olha Neemias intercedendo pelos filhos de Israel e fazendo confissão pelos filhos de Israel. Por que Neemias faz isso? Porque ele entendeu que ter o corpo livre não era ter o espírito livre. Porque ele parou de justificar aquilo que nós facilmente chamaríamos de falta de proatividade. Que essa frase é bonita, né? Proatividade. Falta de proatividade. Aquilo que nós chamaríamos de preguiça, de lerdeza. Aquilo que nós chamaríamos de tantos outros nomes. Neemias entendeu que se tratava de uma prisão espiritual. E ele estava intercedendo por um povo que não conseguia clamar. E não estava imputando culpa sobre eles, porque a oração que Neemias faz, ele confessa os pecados e diz: os quais temos incluir a ele. Os quais tem eles, não, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Você quer uma oração que vai rasgar o céu? Puxe a culpa para cima de você. Bispa, mas Jesus já fez isso. Mas a nossa oração vai ser eficiente quando nós dissermos que nós também falhamos. Sabe por quê? Porque se nós queremos ser imitadores de Cristo, é muito bom ser imitador de um Cristo ressuscitado, mas é difícil ser imitador de um Cristo crucificado. E hoje o Senhor Jesus está nos chamando para crucificar a nossa carne, crucificar a nossa justiça, crucificar os nossos argumentos, as nossas motivações pessoais. Deus está nos convidando a não descer da cruz para provar nada para ninguém e imitar a Cristo também na crucificação. A palavra do Senhor diz: se com Ele fomos crucificados, com Ele também seremos. Vocês não sabem esse versículo? Vamos lá. Se com Cristo fomos crucificados, com Ele também seremos ressuscitados, glorificados. Nós queremos a glória, mas a crucificação não. Deus vai colocar um madeiro aqui e pendurar você? Não. Ele não vai pendurar você. Você vai se pendurar, anulando aquilo que você julga, aquilo que você coloca como sua prioridade, debaixo da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não tem como sermos intercessores justificando o pecado do outro. Ai, fulano perdeu o casamento, mas também. Hoje o que é mais fácil você dizer para um casal que está em conflito? Separa. Nem Deus te obriga a viver nesse inferno. Ninguém mais aconselha pela restauração. Ninguém mais aconselha por insistir. Ninguém mais senta. Você está achando? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia: bispo, eu quero sair da igreja. Você tem meu aval. Só que não pensa que por aí você vai encontrar pastores conselheiros, não, porque não tem mais. Por que os pastores não aconselham mais? Porque o povo não quer conselho. O povo quer aquilo que é mais fácil. E o que é mais fácil não precisa de conselho. A mídia está aí para incentivar. Ninguém mais quer ser crucificado. Ninguém mais quer fazer uma grande obra. Agora, para que Neemias recebesse a grande missão, ele precisava ter morrido. E ele só recebeu depois de ter morrido. A palavra do Senhor fala que Neemias parte para a reconstrução dos muros. E aqui eu caminho para o final. No capítulo 2 fala que Neemias se apresenta diante do rei. E ao se apresentar, o seu semblante é triste, porque os olhos são espelhos da alma, e porque a boca fala do que está cheio o coração. E o rei pergunta para Neemias: por que está abatido o teu rosto? Por que a situação de Neemias era grave? Porque a tristeza de Neemias era a sua sentença de morte. A dor que Neemias estava sentindo por Israel, que estava roendo o seu coração há alguns meses, era a sua sentença de morte, porque se apresentar triste diante do rei era o mesmo que dizer: hoje, rei, o senhor vai morrer, porque a sua bebida está comprometida. Era como se Neemias soubesse da conspiração para matar o rei.
E Neemias fala: e como não estaria abatido o meu rosto, se a cidade do sepulcro dos meus pais está em profunda ruína? Ele não está falando da cidade dos pais, de pais vivos. Ele está falando de pais mortos. Mas que aquela cidade mesmo, ele não tendo a sua família em pé naquele lugar, aquela cidade importava. E o rei pergunta para Neemias assim: o que é que você me pede agora? Neemias fala assim: eu quero cartas, para que eu possa ir lá e restaurar os muros. E o rei pergunta para ele: quantos dias? Ele diz: 52. Diga assim comigo: na minha vida, as coisas precisam ter começo, meio e fim. Diga comigo também: na minha vida, as coisas precisam ter alvo definido. Neemias poderia ter falado para o rei: quero recurso. De que forma que eu vou reconstruir os muros se eu não tenho dinheiro? De que forma que eu vou participar do ministério da igreja se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou levar meu filho para participar das coisas do ministério infantil se eu não tenho dinheiro? O dinheiro não é o problema para quem tem envio. Quem tem envio tem tudo. Neemias poderia ter falado para o rei: quero recurso. Ele falou: eu quero cartas. E você sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que ele nos deu cartas que nos dão acesso. Aqui dentro desta Bíblia tem várias cartas escritas que nos dão acesso a lugares impossíveis, que abrem portas para que a gente entre em lugares que nós nunca entraríamos por via natural. E nós estamos nos desculpando com Deus, falando: eu não tenho diploma, eu não tenho carro, eu não tenho roupa, eu não tenho alfabetização, eu não tenho dinheiro. Se você tiver o envio, você tem tudo. Neemias passa por vários administradores do rei, e em todos os lugares que ele foi, carregando simplesmente uma carta, ele conseguiu tudo o que ele precisava para a restauração do muro. Hoje é a noite que o Senhor cessa com as suas desculpas, porque a carta do envio ele coloca agora nas tuas mãos. Não existe ministério que Deus tenha confiado a você que ele já não tenha enviado recurso. Mas por que ele não entrega primeiro? Porque ele quer ver se você confia nele, para ir sem recurso, saber que lá na frente o recurso vai estar te esperando. Eu não tenho recurso. Do que você não tem recurso? Ai, bispo, eu tenho um sonho de fazer um negócio assim para o ministério. Por que não faz? Porque eu não tenho recurso. Você não precisa de dinheiro nas mãos, você pode ser a ponte. A nossa ação social não começou a gente tirando dinheiro do caixa, que nem caixa não tinha, mas pedindo para os vizinhos. E nenhuma família da igreja deixou de ser atendida porque nós não tínhamos dinheiro em caixa, porque nós tínhamos atitude. Tudo que nós fizemos na Ágape nunca foi com recurso, porque o projeto sempre foi maior do que os recursos nessa casa. Tem hora que eu olho para trás e eu falo: meu Deus, a gente já foi muito mais ousado. Hoje tudo é porque o dinheiro não dá, é porque o recurso não dá. Eu anulo essa palavra desta casa. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. E todas as vezes que nós confiamos no Senhor, o Senhor nos surpreendeu. Os eventos da Ágape não é evento de igreja pequena, é evento de conferência de mega igreja, porque Deus nos deu um padrão elevado de excelência. Tudo é dinheiro, bispa? Não, tudo é atitude. É atitude, é decisão, é confiança e propósito. Qual era o propósito da reconstrução dos muros? Restaurar a honra, levantar o templo e restaurar a glória do Senhor sobre Israel. Qual é o propósito dessa igreja nessa cidade? Levantar os muros desta cidade, restaurar a honra e estabelecer a glória do Senhor sobre esta cidade. O Ministério Ágape não está aqui por acaso. Você não veio aqui por acaso. Então se levanta, não como aquele que tem recurso, mas aquele que tem o envio. Vamos nos colocar em pé.